o Rafa perguntou se ele pode ser diabético sem ter os sintomas. Pode, pode sim, Rafael. Porque o que acontece? O detalhe, primeiro, é o seguinte, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar, porque muitas vezes por questões epidemiológicas, o que a gente faz? Ah, vamos tirar os fatores de risco das pessoas não ficarem com diabetes. Uma coisa que a gente precisa entender é que o diabetes, ele tem, principalmente o diabetes tipo 2, que é o mais prevalente nas populações, ele tem aí dois fatores. Ele tem um fator que é o ambiental. O ambiental qual é? Você ser inativo, comer tudo que quer, ficar acima do peso, aumenta a resistência à ação da insulina. Ótimo. Agora, todo mundo que tem resistência à ação da insulina vai ter diabetes tipo 2? Não. E o que vai diferenciar o gordinho que tem resistência à ação da insulina com outro gordinho que tem resistência à ação da insulina e também fica com diabetes? Porque por ser obeso, os dois terão resistência à ação da insulina. São exatamente os fatores genéticos. Então, existe sim um peso genético para o indivíduo poder ficar com diabetes tipo 2 e também a parte ambiental. A parte ambiental está mais relacionada à inatividade física e ao excesso de peso. Agora, todo mundo que for gordo vai ter resistência à ação da insulina? Vai. Agora, todo mundo que for gordo além de ter resistência à insulina vai ficar com diabetes? Não. Quem que vai ficar com diabetes? Aquele indivíduo que tem familiares próximos com diabetes. Então, se você vem de uma família que tem, você sabe que os pais têm diabetes tipo 2, ou os tios, tias, primos, primas, avós, avós, né? Então, nessa situação, sim, o risco, a parte genética, você já tem aí, já a predisposição genética a ter o problema. Agora, por conta disso, eu vou ficar com diabetes também? Certamente não, se você se mantiver ativo, não ficar muito acima do peso, né? Diminuir os fatores de risco, principalmente os que a gente controla, que são os ambientais, raramente você vai ficar com diabetes tipo 2. Talvez aconteça na sua velhice, porque a gente vai ganhando mais peso, vai perdendo massa magra, vai ficando menos ativo. Então, tudo isso, né, faz com que o indivíduo, em algum momento da vida, fique. Mas tendo consciência de que você tem familiares com diabetes tipo 2, principalmente, o diabetes tipo 1, que nem no meu caso, eu tenho diabetes tipo 1 e eu sou o único diabetes na família, não só da família, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão ali da nossa família, da família como um todo. A gente não tem histórico de diabetes na nossa família. Então, o diabetes tipo 1 ele é diferente, ele tem uma característica diferente. Agora, o diabetes tipo 2, sim, se você tem pessoas, outras pessoas próximas que têm diabetes tipo 2, você sabe que você já tem um fator genético que seria um fator de risco para ter diabetes. Agora, por conta disso, você vai ter diabetes? Só Deus sabe. Só que o detalhe é, se você se mantiver mais ativo e controlar a alimentação para não ficar aí muito acima do peso, certamente o risco de você ter diabetes também vai diminuir bastante, tá? Então existe sim. E a questão de você ter, por exemplo, de repente eu estou com diabetes tipo 2 e não tenho sintoma. A maioria das pessoas que têm distúrbio no metabolismo da glicose não tem sintoma, por conta do que eu falei anteriormente. O corpo vai ter algum sintoma a partir do momento que você ultrapasse ou chegue, né, a um valor de concentração de glicose no sangue de 180 miligramas por decilitro. Então, a partir daí, o sistema entende, está em hiperglicemia. Ele vai tentar fazer o quê? Fazer com que a taxa de filtragem glomerular, quer dizer, os rins começam a filtrar o sangue mais rápido para produzir mais urina e tirar aquele excesso de glicose que está circulando lá no seu sangue através da urina. Só que com isso vai se perder líquido, se perde a glicose, que é o objetivo é esse, e junto também vai o sódio. Então, quer dizer, se perde minerais, perde líquido e a glicose vai embora também. E isso muitas vezes traz é, um prejuízo para o sistema, principalmente de acelerar o processo de desidratação desse organismo, além de fazer com que esse indivíduo comece a ficar com os sintomas que a gente conhece como sintomas clássicos de quem tem diabetes. Quando está descompensado, quer dizer, quer tomar muita água e ficar fazendo muito xixi. Porque, claro, você perde muita água, o primeiro sintoma que a gente tem de que está ocorrendo um processo de desidratação no nosso organismo é exatamente a, a sede. Então você começa a sentir mais sede, toma água, só que o tomar água não vai mudar a parte metabólica de uma alta concentração de glicose no sangue.
E o único recurso que o sistema tem é justamente aumentar a taxa de filtragem glomerular e diminuir a reabsorção lá de sódio e de glicose, né? Que é o mesmo receptor que faz isso. E aí o que acontece? Começa a perder mais urina com glicose para tentar buscar a homeostasia do sistema. E, consequentemente, fica aí como sintoma clássico. Então, é comum isso acontecer. E outra, a pessoa que tem diabetes tipo 2, ele não vai simplesmente. Porque como é que é feito o diagnóstico, né, do diabetes, tanto tipo 1, tipo 2? Se você em jejum tiver glicemias iguais ou superiores a 126, você já tem diagnóstico de diabetes. Ou depois de sobrecarga, ou a qualquer momento do dia, valores acima de 200 miligramas por decilitro. Então, muitas vezes, você se alimenta, fica com glicemia, por exemplo, de 160, seu organismo não vai entender como sendo hiperglicemia, apesar de já estar apresentando distúrbio no metabolismo da glicose, e não vai acusar em exame nenhum. Vai dar que a glicemia está alterada, mas não vai ter o diagnóstico de diabetes. Então, também não tem sintomas. Né? Isso acontece. Isso vai acontecendo durante, às vezes, anos aí até se ter o diagnóstico, tá bom? Por isso que o teste de hemoglobina glicada ele é interessante. Para todo mundo? Não. Principalmente para esse indivíduo que sabe que tem familiares com diabetes tipo 2. Então, periodicamente é interessante, quando vai fazer exames de rotina, conversar com o médico, explicar essa situação e conversar com ele, se possível, e fazer o teste de hemoglobina glicada, que é um teste que o kit custa barato, não é um teste caro, né? E é fácil aí para fazer. Não precisa estar em glicemia de jejum nem nada para fazer hemoglobina glicada. Então, é algo que dá para colocar na lista de exames lá que a gente faz de rotina e normalmente se consegue identificar qualquer distúrbio que venha acontecendo aí no metabolismo da glicose. E por que isso é tão importante para a gente? Porque nessa situação você consegue muitas vezes com a intervenção na mudança do estilo de vida, quer dizer, fazendo exercício, controlando o que está a alimentação, muitas vezes você sai desse quadro de pré-diabetes e volta de novo para uma glicemia normal. Sabe-se que se sair da linha, vai para o diabetes tipo 2, não tem outro jeito. Mas pela mudança no estilo de vida a gente consegue. Só que para isso precisa também ter o diagnóstico aí o mais rápido possível dessas alterações.